Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Biblioteca do Crochê. Esse projeto especial que eu desenvolvo com muito amor e carinho para você que quer aprender crochê do zero. A gente já teve aí o início do projeto Biblioteca do Crochê, onde eu estou ensinando vários pontos, os pontos básicos e tradicionais do crochê, os pontos que eu mais uso aqui no meu trabalho, na minha marca Aurora Lunar Atelier. A gente já falou um pouquinho também, a gente iniciou o assunto da modelagem, as diminuições, os aumentos, a gente já falou sobre top-down e agora, finalmente, a gente está começando um novo módulo onde a gente vai tecer amostras. E eu não poderia começar com uma outra amostra que não o tradicional quadradinho da vovó, essa peça que é um mar de possibilidades, é possível fazer muitas coisas com esses quadradinhos tão tradicionais. Eu vou deixar aqui para vocês o gráfico tradicional deste quadradinho da vovó, que em inglês se chama Granny Square. Então, com ele é possível fazer peças de vestimento, é possível fazer mantas, é possível fazer coisas para casa, tapete, coisas para pet, tudo, não tem limite. Então hoje a gente vai aprender a executar o quadradinho tradicional e eu quero mostrar algumas peças que eu tenho tecidas com esses quadradinhos para inspirar vocês. Começando por esse bolero que eu estou vestindo aqui. Este bolero eu teci para mim e ele é todo feito em quadradinho, todo coloridinho, ele é tipo uma peçazinha que eu gosto muito, seja para pôr com um vestido como eu tô hoje, ou com um jeans e uma camiseta, eu coloco ele e já traz um charme. Aqui ele tem a construção também do quadradinho da vovó, só que feito de uma forma um pouquinho diferente, que passo a passo eu vou ensinando vocês. Hoje a gente vai aprender o tradicional. Quero mostrar para vocês um quadradinho da vovó que eu tenho aqui, bem clássico. Esse aqui é um colete. Então, o quadradinho que eu vou ensinar hoje para vocês, eu construí este colete bem coloridinho, cada carreira em uma cor. Eu tenho também este bolero aqui, que ele é feito todo em quadradinho e a diferença é que depois eu coloquei as rosas irlandesas nesses quadradinhos, mas como vocês podem ver, ele é todo feito em quadradinho. Depois eu fiz a junção dos quadradinhos, fiz os acabamentos, fiz um forro em tecido. Essa é uma peça também que eu amo, muito especial para mim. E não só de quadradinho em quadradinho é feito Granny Square. A gente pode, com um quadradinho, com um Granny Square grandão, fazer uma única peça. Como, por exemplo, esse chale maravilhoso. É um casaquete, é um chale que, com a receita de hoje, que vocês vão aprender daqui a pouquinho, eu cresci ele bem grandão, fui fazendo muitas carreiras, até que ele virou um quadradão. Quando ele virou um quadradão, eu costurei as laterais, deixei um espaço para manga e fiz um acabamento de gola. E aí eu usei um fio colorido, desses cakes que a gente encontra, que eles já vêm coloridos e eles mesmos vão mudando, né, as cores conforme a gente for tecendo. E eu amo essa peça, feito com apenas um quadradinho da vovó, só que quadradão, bem grandão. E aqui eu tenho também um poncho, que também é feito com a técnica do Granny Square. A diferença é que eu não fecho quadradinho. Eu deixo esse quadradinho aberto e eu vou crescendo ele em carreiras de ida e volta sem fechar. E aí eu cresci ele nesse poncho maravilhoso. Se vocês quiserem, eu ensino vocês a tecerem essas peças. Posso incluir nos catálogos das futuras aulas aqui do canal. Então, quis mostrar essas peças para vocês, para dizer que dá para fazer muita coisa com esses quadradinhos que eu vou ensinar vocês a tecer agora. Então, pega o fio, pega a agulha e vamos tecer, vamos crochetar junto. Espero que vocês gostem.
Bom, gente, vamos lá então aprender a fazer o Granny Square. Eu estou usando um fio de algodão normal, um fio de algodão na cor azul clarinho, porque eu gosto muito de azul e vai ficar bem lindo aqui no vídeo. Estou usando também uma agulha Tulip número 4. E para as crocheteiras que estão assistindo esse vídeo, eu quero dizer que eu tenho um estoque de agulhas Tulip, tanto soltas quanto em kits, para vender. Eu estou me mudando de país e eu estou dando um descontinho especial nesses produtos. Eu envio para onde vocês estiverem no mundo inteiro. Então eu vou deixar aqui o meu e-mail, caso vocês se interessem. E ali a gente passa, eu passo, né, para vocês todas as informações, as numerações que eu tenho disponíveis, os valores. E, de novo, né, eu envio para o mundo inteiro. Então, o meu e-mail é crochêcomgato@gmail.com, caso você tenha interesse em adquirir as Ferraris das agulhas de crochê, as agulhas Tulip, que eu não abro mão, eu sempre uso, tanto para as aulas quanto para a produção das minhas peças. É, na verdade, a única marca de agulha que eu uso hoje em dia no meu trabalho com crochê aqui na Europa. Então vamos lá, vamos aprender a fazer o quadradinho da vovó. Esse quadradinho tão fofo, tão, né, usado no crochê, tão tradicional. E aqui eu não vou me prender na execução dos pontos, porque já tem aqui no canal aulas sobre todos os pontos que a gente vai falar aqui hoje. Então eu vou ter o foco aqui mesmo na produção do Granny Square, ok? Então eu vou começar com um círculo mágico. Lembrando também que eu estou ensinando da forma que eu faço o Granny Square, que é a forma que eu mais gosto, ok? Então fiz o círculo mágico e lacei aqui o fio. Vou mostrar novamente para vocês. Essa pontinha do início do fio fica virada para você. Aqui você gira por entre 1 ou 2 dedos. Faz o círculo, né? Cruza o fio desta forma e insere a agulha por entre o círculo, prende o fio na agulha, puxa ele e passa por entre o círculo mágico. E aqui agora a gente vai fazer 4 correntinhas para iniciar o Granny Square, o quadradinho da vovó. Pode dar uma ajeitadinha já aqui no anel mágico, caso ele tenha ficado muito larguinho. E agora a gente vai fazer 3 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Anel mágico, círculo mágico, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, 3 pontos altos, sempre com a agulha bem relaxada na mão, os pontos soltinhos para não ficar um trabalho repuxado, pontos repuxados, porque isso deixa a peça torta. Depois de fazer os 3 pontos altos, a gente vai fazer uma correntinha e novamente 3 pontos altos. A gente tem que fazer aqui 4 conjuntos de 3 pontos altos cada, sempre inserindo a agulha por entre o anel mágico. De novo, uma correntinha, porque é sempre uma correntinha que vai separar um bloco do outro. Aqui eu já estou fazendo o terceiro bloco de 3 pontos altos. Novamente uma correntinha, porque agora eu vou fazer o quarto e último. E neste último bloco, a gente vai utilizar essas 3 primeiras correntinhas como um ponto alto, ok? Então, a gente só vai fazer 2 pontos altos, porque aquela correntinha vai contar como o terceiro ponto deste último bloco. E agora, a gente vai inserir a agulha na terceira correntinha, laçar o fio e fazer um ponto baixíssimo, para assim encerrar essa primeira carreira. Agora também a gente vai pegar esse fio solto do anel mágico e puxar ele e assim diminuir o tamanho do círculo, ficando dessa forma. Aqui a gente fez a primeira carreira e a gente vai fazer agora a segunda. Fizemos este ponto baixíssimo para encerrar a carreira e agora a gente vai inserir a agulha nesse primeiro espaçozinho de uma correntinha que a gente tem aqui.
e vai fazer novamente um ponto baixíssimo para o fio andar, né? Para a gente andar com o ponto e iniciar a carreira aqui nesse espaço de uma correntinha. Aqui novamente vamos fazer 4 correntinhas. Todo o início de carreira vai ser dessa forma, ok? E dentro desse espaço de uma correntinha, a gente vai fazer um bloco de 3 pontos altos. Exatamente desta forma. Então, temos aqui nesse primeiro espaço de uma correntinha, as 4 correntinhas iniciais e um bloco de 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, saltar este bloco de 3 pontos altos da carreira anterior e vir aqui nesse espaço de uma correntinha. Aqui nós vamos fazer 2 blocos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, porque assim a gente vai criar a lateral do granny square. Então, insere a agulha no espaço de uma correntinha e faz 3 pontos altos, uma correntinha e novamente 3 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma. E assim, a gente tem a primeira lateral do quadrado. A gente vai repetir isso por toda essa carreira. Então, novamente, uma correntinha, salta o bloco de 3 pontos da carreira anterior, vem nesse próximo espaçozinho de uma correntinha e aqui novamente 3 pontos altos para o primeiro bloco dessa lateral. Lembrando que aqui na Biblioteca do Crochê já tem aula falando sobre todos esses pontos: ponto alto, ponto baixíssimo, correntinha, anel mágico. Então, caso você ainda não saiba do que eu tô falando aqui, caso você seja, iniciante e não saiba o que são esses pontos, tem aula aqui na Biblioteca do Crochê sobre todos eles, ok? Então, eu convido vocês a assistirem essas aulas também. Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos do primeiro bloco dessa terceira lateral. E agora, uma correntinha e, novamente, 3 pontos altos dentro deste mesmo espaço de uma correntinha. Dessa forma. Novamente, uma correntinha. E agora, a gente vai para a lateral seguinte. E repete 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos neste mesmo espaço de uma correntinha. Agora a gente vai fazer mais uma correntinha e ir para o último espaço da carreira, que foi aqui onde a gente colocou as correntinhas iniciais. Então, aqui a gente vai vir com a agulha e fazer apenas 2 pontos altos, porque assim como na carreira anterior, estas 3 primeiras correntinhas, elas vão servir como um ponto alto pra gente. E aqui, gente, vocês deem uma ajeitadinha no ponto para ele ficar por cima daquele ponto baixíssimo que a gente fez, ok? Então, aqui, de novo, eu vou inserir a agulha na terceira correntinha, aqui dessas 4 primeiras que a gente fez. Insere a agulha na terceira, puxa o fio, dá aqui uma ajustadinha na agulha e faz um ponto baixíssimo. E assim a gente encerra a segunda carreira do granny square. E olha só que a gente já tem aqui o formato de um quadradinho. Agora a gente vai para a terceira carreira. Então, novamente, para iniciar, a gente vai inserir a agulha aqui nesse primeiro espaço de uma correntinha, fazer um ponto baixíssimo e subir
4 correntinhas. Dessa forma. E agora, gente, aqui a gente já começa a ter que pensar um pouquinho mais. Por quê? A gente tem que formar quadrado, né? A gente começou com um círculo e formar o quadradinho da vovó. Para fazer quadrado, a gente não pode deixar de fazer as laterais mantendo esta ponta, as quinas, né, do quadrado. Então, aonde a gente fez 2 blocos de 3 pontos altos dentro do mesmo espaço de uma correntinha, a gente vai continuar fazendo, porque isso aqui vai continuar mantendo as quinas dos quadradinhos. Então, esse espaço de uma correntinha entre um bloco e outro das laterais serão sempre feitos dessa forma, com 2 blocos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, para a gente manter sempre as laterais dos quadradinhos feitos. E este espaço de uma correntinha entre uma lateral e outra vai conter sempre um único bloco de 3 pontos altos. Então, vamos mostrar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, fiz as 4 primeiras correntinhas, o início vai ser sempre igual de todas as carreiras, então aqui a gente sempre vai iniciar na lateral. Então, se é lateral, precisa ter 2 blocos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. A gente tem aqui, com essas 4 correntinhas, o primeiro ponto alto, na verdade, né? O último ponto alto, porque ele acaba contando sempre como o terceiro ponto do último bloco que a gente faz. E essa quarta correntinha, ela já representa o espaço de uma correntinha entre um ponto e outro. Então, agora aqui a gente faz os 3 pontos altos do bloco da lateral, faz uma correntinha e aqui neste espaço de uma correntinha entre uma lateral e outra faz um bloco de 3 pontos altos, dessa forma. Os blocos de 3 pontos altos vão ser sempre separados por uma correntinha, independente se é lateral ou se é a carreira normal aqui. Então, fiz 3 blocos, automaticamente já faz uma correntinha. E agora a gente já vai para a segunda lateral. Se é lateral, precisa ter 2 blocos de 3 pontos altos. Então, estou fazendo o primeiro, sempre uma correntinha para separar um bloco do outro, e no mesmo espaço a gente faz mais 3 pontos altos. E assim a gente já tem a quina pronta da terceira carreira. Então, assim vai se formando o quadrado. Fiz os 3 pontos altos do segundo bloco aqui da lateral, automaticamente uma correntinha. E agora aqui, nesse próximo espaço de uma correntinha, a gente faz 3 pontos altos. Uma correntinha e a próxima lateral já tá aqui nos esperando. Se é lateral, significa que temos que fazer 2 blocos de 3 pontos altos separados por uma correntinha no mesmo espaço, dessa forma. Temos uma lateral pronta e 2 laterais prontas. De novo, uma correntinha e um bloco de 3 correntinhas aqui neste próximo espaço de uma correntinha, que separa uma lateral da outra. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha, e agora temos a penúltima lateral. Novamente, 2 blocos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, todos aqui no mesmo local, fazendo assim a quina, a lateral
do quadrado. Então, a gente tem aqui já 3 laterais completas e estamos caminhando para a última e para o encerramento da terceira carreira. Uma correntinha sempre, porque é ela que separa um bloco do outro. E aqui no espaço de uma correntinha, a gente faz 3 pontos altos. E agora a gente chegou aqui onde iniciamos a carreira. Então, uma correntinha, e como já temos as 3 correntinhas iniciando aqui, né, a carreira, e ela conta como um ponto alto, a gente agora só precisa fazer 2 pontos altos nesse espaço onde a gente iniciou. Sempre dá uma ajeitadinha, joga este ponto alto, o pezinho dele, aqui para lateral, para ficar dessa forma. E na terceira correntinha, a gente insere a agulha, prende o fio e faz um ponto baixíssimo. E assim temos a terceira carreira completa. Agora eu vou fazer a quarta e última com vocês. Tirei aqui um pouquinho do zoom, porque o nosso quadradinho está crescendo. Antes de eu fazer a quarta carreira, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Daqui para frente vai ser dessa forma. O que vai mudar é que conforme a gente for crescendo esse quadrado, a gente vai ter mais espaço de carreiras nas laterais. Então, vai ter mais espacinhos entre um bloquinho e outro aqui nas carreiras. Então, quando a gente estiver trabalhando aqui nessa lateralzinha reta, é só colocar um bloco de 3 pontos altos em cada um desses espaços de uma correntinha, sempre separando um bloco do outro com uma correntinha para ir criando esses espaços. E aqui as laterais que vão ser feitas sempre dessa forma, com os 2 blocos de 3 pontos altos separados por uma correntinha feitos no mesmo espaço. E esse espaço é a correntinha da carreira anterior das laterais, porque assim a gente vai mantendo as laterais, as quinas, né, das laterais bem certinhas no local delas, né? Se não fizer dessa forma, não faz o formato do quadrado, e aqui as carreiras vão crescendo e cada vez mais tendo espacinhos para os blocos de 3 pontos altos. E o tamanho, quantas carreiras vocês vão querer para este quadradinho da vovó vai depender do que vocês estão fazendo. Se é uma única peça, se vocês vão criar um número X de quadradinhos e depois juntá-los uns aos outros para criar uma peça. Então, agora vai ficar a critério de vocês quantas carreiras vocês vão querer fazer. Geralmente, quando eu faço o quadradinho pequenininho para juntar ele e criar uma peça inteira, eu faço 4 ou 5 carreiras no máximo. Então, aqui no caso a gente fez 3, então eu faria ou mais uma ou 2, depende do fio. Se for um fio mais fino, eu vou fazer mais carreiras. Se for um fio mais grosso, eu vou fazer menos carreiras, porque o fio grosso já vai fazer uma peça maior automaticamente por ser um fio mais grosso, obviamente, enquanto que o fio mais fino, a peça vai ser menor, então eu vou ter que trabalhar mais carreiras para conseguir ter uma medida maior. Mas basicamente é isso aqui, não tem segredo. Eu deixei, né, no início do vídeo um print do gráfico do Granny Square para vocês, então tirem um print, né, deles, eu deixei a imagem dele, é só tirar um print e ir seguindo quantas carreiras forem necessárias. Muitas vezes também as pessoas que fazem Granny Square gostam de fazer cada carreira de uma cor. E a gente troca o fio justamente nesse momento que a gente faz o ponto baixíssimo. Então aqui é só cortar o fio e emendar o fio da outra cor e começar a próxima carreira. Quem quiser ficar fazendo uma carreira de cada cor. O Granny Square, ele é muito feito todo coloridinho. Então quando vocês forem buscar por referência sobre peças feitas com o quadradinho da vovó, que em inglês se chama, né, Granny Square, vocês vão ver que é muito comum que as pessoas façam
cada carreira de uma cor. Mas como aqui esse projeto é para iniciantes, eu achei que ia ser informação demais para uma primeira aula também já ficar trocando a cor dos quadradinhos. Isso vocês vão ver nas receitas completas, né? Como que eu faço quando eu troco de cor e tudo mais. Aqui o intuito é ensinar da forma mais prática e rápida possível, porque vocês aí em casa vão treinar e vão ir fazendo da forma que vocês querem fazer, né? E ir testando da forma que vocês querem testar. Por isso que é tão importante fazer amostras antes de começar de fato uma receita completa. Então pega um pedaço de fio, pega uma agulha, assiste a aula de hoje e já começa a tecer o seu primeiro granny square para ir sentindo como que ele vai evoluindo e crescendo. Agora a gente vai fazer a última carreira aqui juntos. Então, novamente, eu só tinha, né, fechado aqui a terceira carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu vou inserir a agulha no espaço aqui de uma correntinha, puxar o fio e fazer novamente um ponto baixíssimo, porque assim eu tô correndo com o fio e iniciando no local certo. E aqui, novamente, para começar, 4 correntinhas, exatamente como fizemos na carreira anterior. 3 pontos altos aqui nesse mesmo local onde iniciamos, que é exatamente no quarto e última quina, né, do nosso granny square. A gente começa e termina aqui. E agora a gente tem 2 espaços aqui de uma correntinha, sendo que aqui na carreira número 3 a gente só tinha 1. Então toda carreira vai crescer essa quantidade de espaços e é natural. Isso significa que você está fazendo da forma correta. Sempre uma correntinha depois dos 3 pontos altos, seja ele da quina ou da carreira, da lateral aqui, né, ou da carreira, e 3 pontos altos dentro do espaço de uma correntinha. Fiz 3 pontos altos, agora uma correntinha e no próximo espaço de uma correntinha, novamente, 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma correntinha e novamente a gente chegou aqui, né, numa quina, numa lateralzinha. Então, lateral são 2 blocos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, todos feitos aqui neste mesmo espaço. Olha só a diferença de quando é lateral e de quando é a carreira normal. Então é essencial fazer dessa forma para assim a gente encerrar um lado e ir para o outro. Sempre uma correntinha depois de fazer os 3 pontos altos. E agora aqui novamente 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. E assim a gente vai construindo este square. Cheguei de novo em uma lateral, em uma quina. Eu chamo de quina, como vocês perceberam. Uma correntinha e novamente os 2 blocos de 3 pontos altos, com uma correntinha separando um bloco do outro, sempre no mesmo espaço. Agora a gente vai fazer igualzinho essa lateral e a gente se encontra aqui, neste finalzinho. Bom, gente, chegamos então ao final da 4ª carreira. Então, eu apenas concluí a carreira da forma que eu fiz aqui no iniciozinho para vocês. Já fiz aqui os 2 últimos pontos altos, que se encontram aqui, né, no início quanto no final da carreira, é aqui no mesmo ponto. E para encerrar, a gente vai fazer então aquele último ponto baixíssimo, inserindo a agulha na terceira correntinha. Faz ponto baixíssimo, eu sempre faço
uma correntinha, puxo o fio e agora é só cortar esse fio. E aqui a gente tem o granny square feito. Então esse é o resultado, essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam aqui no canal para não perderem as futuras aulas. Agora a gente está entrando na produção de amostras e essa é só a primeira. Eu quis começar com uma já bem tradicional, que são os amados quadradinhos da vovó, que com eles vocês vão conseguir fazer peças de vestimento, manta, tapete, o que a imaginação de vocês mandar. Então é isso, a gente se vê na próxima semana, lembrando que as aulas da Biblioteca do Crochê acontecem toda sexta-feira aqui no canal. Um beijo e tchau, tchau!